voltamos. Como é que eu vou construir a minha tabela de frequência, né? Primeira coluna, eu vou chamar um I, que é só um contador, né? Vou estabelecer aqui uma coluna para minhas classes. E aí, minhas classes, eu vou chamar aqui ó, de limite inferior, LI, e limite superior. Lembra que lá na matemática a gente usa alguns símbolos para denotar isso, né? Nesse caso aqui, a gente vai usar simplesmente esses nomes. Limite superior, limite inferior, abreviado aí para LI e LS. Tá? Depois disso eu tenho o quê? Eu tenho N, que é a minha frequência absoluta. Eu tenho Fão, que é a minha frequência absoluta acumulada. Depois eu tenho FR, que é a minha frequência relativa. E o Fão R, que é a minha frequência absoluta acumulada. Né? Já vou fazer a parte estética aqui, ó. Vou mesclar essa célula, né? Vou mesclar essas células aqui também, né? E nesse caso aqui, ó, eu vou pegar o pincel, ele copiou essa formatação e eu vou aplicar ela aqui, tá? Ele já aplicou para mim. Vou selecionar todo mundo aqui, porque eu quero deixar todo mundo centralizado e no meio, né? Aí para colocar no meio, a gente vai vir aqui em formatar, alinhamento, ao centro, no meio. Tá? Aí ele ficou bonitinho. Se quiser colocar negrito, pode colocar negrito. E aí depois a gente vai colocar a cor também. Tá? Então aqui são 10 classes, né? Então 1, 2, não precisa escrever até o 10. Vou selecionar e arrastar até chegar na linha que vai competir ao 10. No caso aqui ó, é a linha 12. Então tenho 10 valores. E agora eu começo a construção da minha tabela. Né? Qual que é o meu primeiro valor, né? O meu limite inferior? O meu limite inferior é o 153, é esse valor que está aqui. Então, vou digitar igual e pegar o valor da célula E4, 153. Feito isso, agora eu preciso calcular o meu limite superior. O meu limite superior é quem? É igual ao 153, mais, posso digitar o 5 ou pegar aqui o meu valor de aproximação, 5. Tá? Então, agora ó, eu já tenho meu limite inferior e meu limite superior. Qual que é o meu limite inferior da segunda classe? Exatamente o limite superior da classe anterior. E agora, quem que é o meu limite superior da minha segunda classe? Vai ser exatamente a célula do lado, né? O limite inferior, mais 5. Só que para fazer isso, ó, eu preciso vir aqui ó, e travar essa célula E7, senão ele vai mudar. Para fazer isso, eu dou um F4 ou coloco o cifrão entre... envolvo a letrinha da coluna entre cifrão, tá? E aí agora eu posso deixar ele até aplicar? Não, vamos deixar aplicar não, né? Vamos só puxar ele aqui para ver ele operando. Ó. Então, 158 mais 5, 163. Deu certinho. Agora eu vou arrastar para baixo, né? Selecionei as duas células, arrastei até aqui embaixo. Veja que ele deve ter capturado todos os valores. Ó, o maior valor é 199 e eu tenho aqui ó, 198 até 203. Então, ele está capturando todo mundo. O menor valor 153 e aqui o maior valor 203. Tá? E agora, como é que eu vou fazer? Eu preciso contar quantos elementos eu tenho em cada classe. É possível fazer isso fazendo a contagem aqui, mas aí a gente ficaria com uma forma um pouco mais complexa, que eu precisaria fazer duas condições, né? Comparar entre um valor e outro. Tá? Para simplificar, a gente faz a frequência acumulada primeiro. Eu vou colocar aqui o cont se, que é uma função parecida com a que a gente usou ali de continue, só porque aqui ela vai usar um condicional. Tá? Então, ele pergunta assim, ó, qual que é o intervalo que você quer testar? O intervalo que eu quero testar é do A2 até o A283. Aqui eu vou dar um F4, né, para colocar ó, as duas colunas entre cifrão. Por quê? Porque eu não quero que ela mude. Tá? Eu não quero que ela mude. E agora aqui eu vou falar qual que é o meu teste. Para fazer o meu teste, eu vou colocar entre aspas o menor e vou marcar aqui, ó, colocar um Ezinho para concatenar o valor do limite superior. Lembra que ele vai ser só menor, ele não pode ser igual, né? Ele vai ser só menor. Então, o 158 entra aqui no de cima. E dou um Enter. Ele conta para mim, ele já pergunta se eu quero preencher tudo automático, vou dar um OK, e ele já preencheu tudo automático. Observa aqui, ó, minha última classe, na frequência acumulada, tem 282 dados. Exatamente o número de elementos que a gente calculou lá atrás, 282. E agora, como é que eu calculo essa frequência absoluta, né?
Se você lembrar, a frequência acumulada nada mais é do que a soma dos elementos anteriores. Nesse caso aqui, o primeiro elemento é ele mesmo, 39, certo? E o segundo elemento, quanto que é? É esse aqui menos o anterior. Ok, 33. E quem que é esse aqui de trás? É esse, né, acumulado até aqui, menos o que foi contado até a classe anterior, 24. Já pegou a ideia? Então aqui é só a gente pegar e arrastar e vir até aqui. Então eu já consegui calcular certinho quantos elementos eu tenho. Vou fazer uma linha de total aqui. Vou mesclar essas 3 colunas. Vou chamar ela de total. Já vou colocar ela encostadinha aqui, porque daqui a pouco a gente vai dar formatação. E vou fazer uma soma. Ó, já me sugeriu, ó, somado J3 até o J12, né? Então vamos dar o OK para ele, 282. Então, ó, deu certinho, calculou aqui certinho. Esse aqui a gente não calcula total, né? Então pronto. Frequência absoluta e frequência absoluta acumulada, calculada. Agora vamos calcular a frequência relativa. Frequência relativa é o número de elementos contados naquela classe dividido pelo total de elementos, né? Vou dar um F4 aqui para travar esse número 282. Você poderia digitar também, né? Então aqui ele deu 0,13 e já pergunta se você quer preencher. E observe que no final ele já deu 1, né? Então vamos dar o Enter aqui nesse Vzinho. Vou simplificar aqui, né? Formatar, na verdade, para ficar com menos casas decimais. E tá aí, ó, agora com menos casas decimais. Se a gente quiser fazer aquele teste, ó, aqui ele fez fazendo a divisão, mas eu vou colocar aqui igual, ele já me deu a sugestão de soma, ó, deu 1. Tá? Então tá certo o que a gente esperava também. A frequência relativa acumulada, lembra que eu posso fazer de duas formas, ir acumulando essa frequência relativa, né? Ou então pegar esse valor aqui da frequência acumulada e dividir pelo total, né? Novamente vou dar um F4 e vou dar um Enter. E aí ele já me sugere a soma, né? Observe aqui que no final ele deu um erro, ó, né? Porque não existe essa conta aqui pra gente. Então a gente vai vir aqui e vai só formatar.